Irmãos, abram comigo já as suas Bíblias no livro de Jó. Jó. A gente vai andar com Jó aqui um tempão danado. A gente estava fazendo uma conta ali na cozinha, rapidinho. A gente já fez uma conta que até o próximo ano a gente vai estar com Jó ainda. Vai ser Jó até final do ano. Vai ser Jó. Paciência de Jó aí. Tem que ter paciência de Jó. Você vai terminar essa série de mensagens, vai botar o nome, nem que seja do seu cachorro de Jó. De tanto você vai escutar de Jó. Rosmaria ali, que toda semana tem um cachorro diferente, aí tem um para botar o nome de Jó. Abra comigo em Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. Iremos tratar hoje de dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10. A gente não vai ler todo o capítulo, selecionei aqui alguns versículos que vão nos dar a ideia geral desses capítulos, mas aqui você vai ter Jó falando mais uma vez. Se você lembrar, o livro de Jó está contando a história de um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Só que as calamidades inimagináveis aconteceram na vida dele, mas ele mantém a sua fé inabalável. Essa é a história que está sendo contada no livro de Jó. Se eu tivesse que resumir o livro de Jó em uma frase, talvez eu resumisse dizendo que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Veja que o plano de Satanás era que Jó blasfemasse contra Deus. Ele tirou tudo de Jó. Tirou as coisas que ele tinha, tirou os bens dele, tirou os pertences, tirou a família dele, tirou a saúde dele. E tudo isso, no final do livro, faz com que Jó se aproxime mais de Deus. É isso que Satanás consegue fazer. Ele fez de tudo, chafurdou a vida de Jó, peneirou a vida de Jó com trigo, usando as frases de Jesus com relação a Pedro. Peneirou ali, mas o que Satanás conseguiu foi fazer com que Jó se aproximasse mais de Deus. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus usa, inclusive, o sofrimento e as calamidades para fazer com que eu e você nos aproximemos mais dele. E o que é que aconteceu até aqui o capítulo 9? Os dois primeiros capítulos, você lembra, existe uma reunião no céu. Os dois primeiros capítulos, você tem boa parte deles acontecendo no céu. Os anjos comparecendo, Satanás, Deus falando, e Satanás vai lá e tira tudo de Jó. E passa-se os dois primeiros capítulos e o testemunho da Bíblia é que Jó não pecou contra Deus. Ponto final, isso acontece. Já nos dois primeiros capítulos é dito isso, lembrando que Jó não sabia dessa história, do que estava acontecendo no céu. Não sabia. O que Jó sabia? Eu era o homem mais rico do Oriente, perdi tudo. Tinha uma saúde inabalável, agora estou no pó e na cinza, não tenho mais nada. É isso que Jó sabia, e na cabeça de Jó, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Vêm alguns amigos, a Bíblia diz que os amigos vêm para consolar, passam lá 7 dias e 7 noites diante de Jó, em silêncio, e eles começam a falar. No capítulo 3, Jó fala, abre o coração dele. Aí o primeiro que fala é Elifaz, que é o mais experiente de todos, é o mais velho de todos. Elifaz fala, machuca Jó, Jó responde. Aí depois Bildade fala. Bildade talvez fosse aquele que tem o maior conhecimento teológico. Aí Bildade derrama lá toda a sua teologia, mas machuca mais ainda Jó no capítulo 8. E aqui no capítulo 9 e capítulo 10, Jó vai trazer uma resposta, mais uma vez, para as colocações de Bildade. Aqui no capítulo 9, a gente vai ver a angústia de Jó e toda a perplexidade que Jó tem diante do sofrimento e o desejo dele de encontrar um mediador. Jó vai dizer, eu preciso de um mediador. Eu preciso de alguém que coloque a mão entre mim e Deus, porque eu não consigo. Ainda a gente vai ver já Jó dizendo assim, ainda que eu fosse justo, eu não sou não, ele está dizendo, eu não sou, mas ainda que eu fosse e comparecesse diante dele, ainda assim eu não teria como me defender. Preciso de um mediador, tem que ter um árbitro entre nós, tem que ter alguém imparcial, tem que ter alguém que seja árbitro entre nós. Nesses dois capítulos, se eu pudesse resumir algo para aplicar para o meu e para o seu coração, é que nós precisamos da mediação divina para entendermos o sofrimento humano. A gente não consegue entender o sofrimento humano apenas da perspectiva humana. Precisamos olhar para Deus para entender o nosso próprio sofrimento. Precisamos olhar para Deus para entender o sofrimento que está presente nesse mundo. A
Paulo fala aos romanos que a própria natureza, ela geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Precisamos olhar para Deus para entender todo o sofrimento humano. E precisamos nos lembrar da importância de manter a fé, mesmo quando questionamos os propósitos de Deus. Aqui, Jó vai questionar os propósitos de Deus. Jó vai dizer: Deus, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não entendo por que isso está acontecendo. É necessário mesmo que isso aconteça, Deus? Mas mesmo assim, você tem uma oração de fé. A gente às vezes acha que a oração de fé é aquela oração que o cara, ou a pessoa vai lá diante de Deus, aí levanta os braços, e Deus, e aquilo, e grita, e chora, e não sei o quê, e cai para um lado, e cai para o outro. Ah, capaz, aquele cara... Não, isso não é a oração de fé de Jó. Ele questiona Deus. Essa é uma oração de fé de Jó. Às vezes, não sei se já aconteceu com você. Você estava numa angústia tão grande, o coração bem pequenininho e apertado, que quando você vai orar, você coloca o joelho no chão, você vai orar e diz assim: Deus, aí você não sabe mais nem o que dizer depois. Já aconteceu? Eu garanto que nesse momento você falou com Deus muito mais do que quando você usa palavras, vai só soltando palavras, derramando palavras, derramando. Eu garanto que nessa hora você se conectou e falou muito mais com Deus do que em horas que você simplesmente sai derramando palavras e acha, porque está falando muito, está conversando com Deus. Jó vai falar sobre isso daqui. Uma história, uma analogia que eu pensei nas falas de Jó, aqui no capítulo 9, capítulo 10, uma comparação, que algo que Jó vai falar aqui também, sobretudo no capítulo 10, é sobre punições. Você já recebeu uma punição exagerada, que você acha: não, eu sei que eu errei, mas não foi para tanto. Né? Geralmente nossos filhos, né? Nós somos pais, aí punir o filho, não, mas para que tudo isso, pai? Para que tirar o meu videogame? Para que não sei o quê? Punições exageradas. A gente às vezes vê isso no esporte, né? Está lá assistindo um jogo, tal, e o camarada dá uma entrada, aí expulsa o camarada. Aí se for o camarada do seu time que foi expulso, você vai dizer: rapaz, foi para que isso? Quem já se viu? Quem já se viu expulsar um jogador do Botafogo, pastor Rogério? Exagerado demais, para que isso? Quem já se viu? Dizem as más línguas que existe o apito amigo do Flamengo, né? Ah, está sempre ajudando o Flamengo, está sempre ajudando, é sempre mais 5, mais 10, mais 15, até empatar, levanta a placa lá, até empatar, está sempre ajudando. A gente vê punições exageradas, seja no esporte, seja na política. Passamos por um período político agora e muita gente: não, isso é punição, é muito exagerada, ou é muito frouxa, é muito branda, é muito exagerada. Seja no emprego. Quantas vezes você já não viu alguém, de repente, perder o emprego por algo que você disse: rapaz, mas por causa disso? O outro fulano lá fez tal coisa e não perdeu o emprego, mas esse fez e perdeu. Existe algum tipo de favorecimento? Punições exageradas. E o pior de tudo é quando a punição vem de quem nós mais amamos. Aquela pessoa que você mais ama, aquela pessoa que você tem mais apreço, e aquela pessoa vai e pesa a mão contra você, e você fica até sem saber: mas o que foi que eu fiz? Já aconteceu com você? Assim? Geralmente marido e mulher, né? Geralmente marido e mulher. Passa um dia sem se ver, aí quando chega em casa o camarada está de cara fechada assim. Aí a esposa pergunta: amor, o que foi? Não, nada não. Aí a esposa começa a ficar: foi alguma coisa que eu fiz? Eu disse alguma coisa? Ou então o marido com a esposa, né? A esposa está lá preocupada com várias coisas, no canto dela, aí um camarada pergunta: amor, tudo bem? Não, tudo bem. Eu disse alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Eu deixei de fazer alguma coisa? Aí a gente às vezes acha que a punição é muito exagerada, sobretudo quando vem de pessoas que amamos, seja pai, mãe, esposa, filho, colega de trabalho, e às vezes a gente não sabe nem o que fez de errado. A gente está recebendo uma punição e não sabe nem o que fez de errado. De repente você já sofreu com isso, ou de repente você já foi severamente duro com alguém, sem necessidade. Jó, aqui nesses capítulos, ele vai sentir que Deus está sendo demasiadamente severo com ele. Esse vai ser o questionamento de Jó aqui, sobretudo no finalzinho do 9 e no capítulo 10. Senhor, será que o Senhor não está sendo severo demais, não? Eu sei que eu sou injusto, eu sei que eu sou pecador, mas para tudo isso, precisava perder tudo que eu tenho, precisava matar minha família todinha, precisava perder minha saúde.
Precisava mandar uns camaradas desses aqui para estar enchendo minha paciência? Jó vai sentir que Deus está sendo demasiadamente severo com ele. Aqui nos capítulos 9, juntando os dois capítulos, eu dividi em 5 partes. A primeira parte, aqui no capítulo 9, vai do verso 1 até o verso 13. E aqui Jó vai mostrar toda a sua angústia diante da soberania de Deus. Deus é tão soberano que está me angustiando, Jó vai dizer. Veja o que ele diz no verso 1. Verso 1 até o verso 3, ele diz assim, ó, na verdade, sei que assim é, porque como pode um mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Olha, nem que Deus faça 1000 perguntas, eu não posso responder nenhuma. Não é isso que vai acontecer lá no final? Deus vai aparecer diante de Jó e vai dizer, Jó, cinge os lombos aí. Deus está dizendo, Jó, arrocha o cinto aí, levanta as calças. Eu vou fazer a pergunta, eu quero ver se você me responder. Aí Deus faz várias perguntas para Jó. Jó não responde nenhuma. E Jó está dizendo, nenhuma. Se Deus fizesse 1000, nenhuma eu poderia responder. Ele diz mais no verso 10. Ó, Deus fez coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Deus é soberano, Deus fez coisas maravilhosas, Ele me cerca de todos os lados, Ele passa por mim, eu nem sequer percebo. Como eu posso discutir com esse Deus? Como um homem pode ser justo diante desse Deus? Nos versos 14 até o verso 35, Jó vai falar sobre a necessidade de um mediador. Ele vai dizer, não tem como eu conversar com esse Deus. Esse Deus é soberano. Não tem como eu ser justo diante dele. Eu não consigo percebê-lo. Precisa de alguém que faça essa intermediação entre mim e ele. Veja quando ele fala aqui no verso 14. Ele diz, ó, como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, eu não sou. Ele está dizendo, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Veja o 19. Se é uma questão de força, ele é forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá, quem pode me intimar? Quem é que pode chegar diante de Deus? Você está intimado. Você pode, olha, você tem que fazer isso. Quem é que pode ordenar a Deus? Ninguém, ele está dizendo. Escolha o critério, já está dizendo. Qual é o critério que você quer? É o critério de força? Ele é o mais forte. É o critério de justiça? Ele é o justo. Então, como é que pode um homem se defender diante de Deus? No verso 21 e 22, ele diz assim, eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Jó chega na conclusão dizendo, olha, não é a integridade de alguém que vai fazer com que ele seja justo diante de Deus, não. Não é porque você tenta viver uma vida de santidade que Deus vai ser bondoso, não é por causa disso, Jó está dizendo. Porque o sofrimento vem para o justo e vem para o injusto também. E quando o sofrimento vem para o justo e vem para o injusto, Deus não é injusto por causa disso. É isso que Jó está dizendo. Se a gente fosse trazer para uma revelação neotestamentária, revelação progressiva, quando você olha para o Novo Testamento, a gente sabe que se Deus é bondoso com a nossa vida, é pela graça dele, é pela bondade dele. Não é porque você deu 10 mil reais de dízimo. Não é porque você vem todo culto, todo dia. Não é por causa disso. A gente está tendo aula sobre os 10 mandamentos, na escola de ética bíblica, na verdade. Né? Começamos a estudar os 10 mandamentos como a base da ética cristã. E uma discussão muito forte que nós tivemos na segunda-feira foi sobre o cumprimento da lei. Sobre como a lei deve ser cumprida, como o cristão hoje ele observa a lei, se ele precisa observar, qual é a lei, do que é que a Bíblia fala sobre lei. Mas uma coisa é certa, usando as palavras de Calvino, ele falava sobre o tertius usus legi, o terceiro uso da lei. Ele dizia, você não vai obedecer à lei porque você quer obter salvação. Você não quer obedecer à lei porque existe uma ordem para você obedecer à lei, como se fosse um chicote de alguém nas suas costas. Não. Mas é porque lá nos mandamentos está a forma de viver que agrada a Deus. Nos mandamentos, Deus está dizendo, olha meu filho,
Você quer me agradar? A forma de viver que me agrada é essa. Aí está lá, dá os mandamentos, dá a lei. Isso aqui, ó, a forma de viver que me agrada é essa. Então eu, não porque eu quero obter a salvação, não porque tem um chicote nas minhas costas, mas porque eu quero agradar a Deus. Porque eu quero agradar a Deus, eu vou observar o princípio da lei. Melhor ainda é quando eu olho para Jesus, que foi aquele que cumpriu a lei perfeitamente. Aí eu entendo o princípio da lei. Não mais para obter algum favor de Deus, mas agora para agradar a Deus. E Jó tem essa compreensão, olha, vai vir sobre todos. Não é porque eu sou justo, não é porque eu sou íntegro. A minha justiça não reflete a justiça de Deus. Não tem como eu me comparar com esse Deus, não tem como eu me defender diante desse Deus. E se assim é, veja o que ele diz no verso 30 e 31. Ele diz, olha, ainda que eu me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Ainda que eu limpe minhas roupas, ainda que eu seja puro, ainda assim, diante do Senhor, minhas roupas vão estar todas sujas. Que a comparação é muito grande. Não tenho como chegar diante do Senhor. Aí ele diz aqui nos versos 33, olha o que ele diz no verso 33. Não há árbitro, não há entre nós árbitro, que ponha a mão sobre nós dois, que ele tire a sua vara de cima de mim, e que o seu terror não mais me amedronte. Então falarei sem o temer, do contrário, eu não estaria em mim. Olha, que haja um árbitro entre nós. Se houver um árbitro entre nós, eu vou ter acesso ao Pai, eu vou poder falar diante dele. Lembra, essa história de Jó, não existia Israel, a lei não tinha sido dada, não existia pacto do Sinai, não existia a nação de Israel, não existia lei, não existia nada disso. Mas ainda assim, lá, de uma forma, olha, eu preciso de um mediador, preciso de alguém que faça essa mediação entre nós, preciso de alguém que tire esse terror diante de mim. A Bíblia fala que aqueles que não pertencem a Cristo, você que está acompanhando online, de repente você não entregou o coração a Cristo, e isso de repente pode ser duro para você o que eu vou dizer, mas a Bíblia fala que aqueles que não pertencem a Cristo, a ira de Deus permanece sobre eles. Não é a ira do padeiro, não é a ira do vizinho, não é a ira do governo, não é a ira, não, é a ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não pertencem a Cristo. E não existe um meio termo, não existe um meio caminho. Não, fulano quase é. Não existe um quase. Ou é, ou não é. Não existe um quase. E aí Jó está dizendo, olha, retira de mim a tua mão, tira o teu terror sobre mim, que haja um mediador, aí eu vou ter liberdade para falar com o Pai. Ele continua no capítulo 10, do verso 1 até o verso 7, ele vai falar sobre o desejo de um julgamento justo. Uma vez que eu posso ter um mediador agora, então se eu tiver um mediador, eu quero ter um julgamento justo. Veja o que ele diz no verso 1 e no verso 2, do capítulo 10. Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei da amargura da minha alma. É interessante que o que ele está dizendo aqui, é porque os dois amigos dele, quando falaram, disseram assim, esse camarada está falando ainda, vamos ficar calado. Basicamente foi isso que os amigos disseram, começaram as suas falas. Aí Jó está dizendo assim, não, eu vou falar. Vocês estão mandando eu me calar, mas eu vou continuar falando. Eu vou dar curso à minha queixa. É tanto que no outro, o próximo amigo que vai falar, se chama Zofar. Zofar, ele é o mais desbocado. É o mais atrevido. Ele vai começar dizendo, esse tagarela aí está falando o quê? Sem respeito nenhum. Jó está dizendo, não, eu vou continuar falando, capítulo 10, eu vou continuar derramando aqui a minha queixa, eu vou falar da minha amargura. Pedirei a Deus, não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. Jó é como o marido que chega em casa e a mulher está de cara feia, o marido fica perguntando, o que foi que eu fiz, minha esposa? Foi o que eu fiz para você estar com cara fechada assim? E de repente o camarada não fez nada, né? É só o dia a dia mesmo, da mulher estar cansada, ou então o camarada não fez nada, a esposa não fez nada e o camarada está lá de cara fechada. É o dia a dia da pessoa. Mas já está dizendo, o que foi que eu fiz, Senhor? Me diz o que foi que eu fiz. E veja,
E quando ele faz essa oração, é uma oração de fé diante do Senhor. Não, Jó está sendo atrevido, está questionando a Deus. Não. É uma oração de fé diante do Senhor. Quando eu li isso daqui, eu lembrei logo de Abacuque. Lembrei logo de Abacuque. Porque quando você lê o livro de Abacuque, Abacuque ele começa falando para Deus, Deus, a nação está distante do Senhor. Esse povo corrompido, idólatra, imoral, esse povo não quer saber do Senhor, Deus. Pesa a mão sobre esse, julga esse povo, Deus. Abacuque está pedindo. Aí Deus diz, Abacuque, vou trazer o povo babilônico. Povo cruel, mau, mata todo mundo que tem pela frente. Aí Abacuque meio que diz assim, não, como é que pode? Não, Deus, espera aí, Deus. Assim também não, né? A oração de Abacuque, ele diz, não, você vai trazer um povo pior do que a gente, para julgar a gente. Aí Deus diz, não, Abacuque, não, eu sou soberano e depois eu vou julgar essa nação. A oração de Abacuque, questionando a Deus, é uma oração de fé. Não é um questionamento atrevido, mas é um questionamento de fato de quem quer saber, Deus, quais são os teus planos? Para onde é que o Senhor quer que eu vá? Quais são os teus caminhos? Eu não sei. É isso que Jó está dizendo, é isso que Abacuque diz. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Me mostra, Deus, o que o Senhor quer de mim. Dos versos 8 até os versos 17, aqui do capítulo 10, você vai ter a reflexão de Jó sobre a criação e o relacionamento que ele tem com Deus. Veja o verso 8 e o verso 9. Aí Jó faz algumas perguntas, faz algumas ponderações com Deus. Veja o que ele diz, verso 8 e verso 9. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres me destruir. Lembra-te que me formastes com um barro, e agora queres reduzir-me ao pó? É como se Jó estivesse dizendo assim, Senhor, o Senhor vai jogar fora todo esse investimento? Imaginou? Você de repente quer comprar, sei lá, quer comprar um carro. Franklin, não vou juntar dinheiro para comprar um carro. Aí todo mês Franklin vai lá, guarda R$200. Guarda R$200, fez um trabalho aqui, aí guarda mais lá, vai juntando. Aí de repente juntou lá R$20 mil. Eu vou comprar um carro. Aí Franklin vai lá, depois de muito esforço, de muito juntar dinheiro, de muito sacrifício, Franklin vai lá e pá, compra o carro. Ele vai cuidar desse carro ou não vai cuidar? Ou vai passar por cima de tudo quanto é buraco, vai estar dirigindo de qualquer jeito. Ele vai cuidar do investimento dele. Naturalmente, nós deveríamos fazer isso, né? Cuidar dos nossos investimentos. Se você investiu em alguma coisa, você vai cuidar daquilo. Seja a sua casa, né? Alguma coisa que você compre. As pessoas que você ama, você vai investir naquele relacionamento, você vai cuidar. Aí é isso que Jó está dizendo. Deus, o Senhor investiu tanto em mim, o Senhor me formou no ventre da minha mãe, o Senhor me abençoou e vai jogar tudo isso fora agora? Deus, é uma pergunta sincera de Jó. Ele diz, lembra-te, Senhor. Lembrar é algo, faz parte da aliança. Deus ele não há nenhum desrespeito em nós em pedir para o Senhor se lembrar da sua obra. Senhor Deus, lembra da tua obra. Eu sou um poema do Senhor. O Senhor me formou no ventre da minha mãe. O Senhor me chamou, o Senhor me salvou. O Senhor me deu uma nova vida. O Senhor não vai cuidar de mim? Lembra-te, Senhor, isso faz parte da aliança. Deus, quando fez uma aliança com Noé, botou um símbolo lá para lembrar, não foi? Um arco-íris, lembrar. Nação de Israel, todos os rituais, lembrar. A ceia do Senhor, batismo, memoriais, para lembrar. Lembra-te, Senhor Deus, lembra. No verso 12 do capítulo 10, ele diz, olha, verso 12, tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Essa palavra aqui, bondade, no hebraico, é a palavra hesed. Hesed, que tem a ver com a fidelidade pactual. O Senhor tem um pacto de fidelidade comigo. A fidelidade é uma das palavras mais, se você quer decorar uma palavra em hebraico, para você falar assim, encher a boca e falar em hebraico, tá, uma palavra bonita, cheia de significado, decora essa palavra, hesed.
Hesed. É o amor fiel do Senhor. É a fidelidade pactual do Senhor. É o amor que o Senhor tem de forma fiel com a minha vida e com a sua vida. Hesed. Hesed. Me ajuda aí, Israel. H-E-S-E-D. É assim? Z? Pronto. Ou o estudante de hebraico ali vai ajudar. Fique com essa palavra, o amor pactual de Deus. Aí Jó está dizendo, o Senhor tem esse amor pactual comigo. O Senhor vai jogar todo esse investimento fora? Aí no verso 14 é interessante, veja, o verso 14, o verso 16, é interessante que ele diz assim: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim. E se eu for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz. E de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. A ideia de Jó aqui, eu estou sendo caçado. Deus, eu me sinto... Sabe quando você sente que está sendo caçado? Jó está dizendo, eu estou aqui bem quietinho, mas se eu levantar a cabeça, o leão me ataca. Eu lembrei logo, acho que umas 3 semanas atrás, eu assisti um filme sobre um atirador de elite na Segunda Guerra Mundial. Estou querendo lembrar o nome do filme aqui, bem antigo esse filme. Era um atirador de elite na Segunda Guerra Mundial, que o cara ficava escondido ali. Ficava escondido, mas se qualquer um para levantasse a cabecinha, pum, era um tiro na cabeça. É uma história real, de um atirador, é um russo. Você que é um russo, é um atirador de elite russo. Um atirador, era um sniper. Se levantasse a cabeça, aí no filme tem um camarada que passa o filme todinho lá se escondendo, se arrastando, porque ele sabe que se ele aparecer, já era. Se ele ficar na vista, vai vir um tiro certo na cabeça dele. Só que chega uma hora que ele está com fome, está com necessidades, ele não aguenta mais. Aí ele diz, não, faz tanto dia que esse cara não aparece, não ataca ninguém. Aí quando ele pensa que não, que ele vai olhar assim, ele mal olha, pum, na testa dele. Não erra um. Olha, até o calcanhar. Não pode. É isso que Jó está dizendo. É como se fosse um atirador de elite. Um sniper. É assim que eu estou me sentindo, Jó. Talvez você já tenha se sentido como Jó. Sabe quando a gente se sente como Jó? Não sei se você tem pessoas assim, pessoas hipercríticas. Pessoas que... Você conhece gente assim que está aguardando só um deslize seu para lhe criticar. E você sabe que a pessoa é assim, quando você está perto dela, você fica todo... Cuidado com o que você vai falar, cuidado com como você vai agir. Porque você sabe que aquela pessoa vai lhe criticar. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o pai, às vezes é o filho. Talvez você, como filho, tenha sentido isso. Sempre levando pancada do seu pai, sempre levando pancada. Pior, quem sabe não foi você uma pessoa hipercrítica. Batendo nos seus filhos, na sua esposa, nos seus colegas, sempre criticando. Não, mas é porque eu quero o melhor para ele e tal, mas você é o sniper lá. Pronto para ver alguém errar, para poder dar o tiro. É assim que Jó está se sentindo. Aí do finalzinho do capítulo 10, no verso 18 até o 22, Jó vai fazer um apelo final pela misericórdia de Deus. Ele vai voltar a tocar no assunto, dizendo, olha, era melhor que eu tivesse morrido, Deus. Era melhor que eu tivesse morrido. Veja o verso 21 e 22, ele diz, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, vou ler a partir do 20, não são poucos os meus dias, cessa, pois, e me deixa em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra de sombra e de morte e do caos, onde a própria luz é como escuridão. Eu fiquei pensando nessa expressão final de Jó. Veja como deve estar o coração de alguém que diz assim, a própria luz é escuridão. Porque geralmente quando a gente está mal, está ruim, a gente diz, não, mas existe uma luz no fim do túnel, não é assim que a gente diz? A luz, ela dá sinal de esperança. A luz é como se fosse algo que, não, vai ter fim. Mas veja o coração de Jó. Ele diz, olha, a própria luz é trevas. A própria luz é como
escuridão. Esse era o coração de Jó. É isso que ele coloca diante de Deus, essa necessidade de um mediador. Ele está se sentindo como que alguém caçado por um sniper. Ele não tem acesso ao Pai, então ele precisa de um mediador. É isso, é a resposta que ele dá para os argumentos de Bildade, argumentos tão teológicos. Ele está dizendo, olha, Bildade, a sua teologia é ótima, mas não casa com a realidade. Não casa com a realidade. Deixa eu fazer aqui algumas rápidas aplicações desse texto. A Bíblia está contando uma história. A história de como Deus está redimindo um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está salvando esse povo. O personagem principal dessa história é Jesus Cristo. A Bíblia aponta para Jesus Cristo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, toda ela aponta para Jesus Cristo. E olhando para Cristo, olhando para a grande história da Bíblia, olhando para esse texto e podendo aplicar para o meu e para o seu coração, olhando essa parte inicial da angústia de Jó diante da soberania de Deus, nós devemos reconhecer a soberania de Deus em meio às dificuldades e às aflições pessoais. Devemos reconhecer a soberania de Deus, ainda que a gente não entenda, mas precisamos reconhecer. Isso nos deve encorajar a nos humilharmos e nos deve encorajar a sermos reverentes diante de Deus, reconhecendo a nossa limitação de compreender completamente os seus planos. Não conhecemos, não sabemos os planos de Deus, mas sabemos uma coisa. Cristo disse uma coisa. Ele disse, olha, você pode não conhecer todos os planos, você não pode conhecer todos os passos, você pode não conhecer, inclusive, o que vai acontecer depois que você sair dessa igreja. Mas saiba, eu vou estar com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode não saber o que vai acontecer daqui para a sua casa, mas uma coisa você sabe, Cristo vai estar com você. Você pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas você sabe que Cristo vai estar com você. Você pode saber o que não vai acontecer com você, com sua esposa, com seus filhos, mas uma coisa você pode saber, se pertencem a Deus, Cristo vai estar com eles. Eu sempre oro a Deus, particularmente pelos meus filhos, eu sempre digo assim, Senhor, faz por eles aquilo que eu não posso fazer. E o Senhor pode fazer muito mais por eles do que o que eu posso fazer. Então, anda com eles, Senhor Deus. Anda com eles, para onde quer que eles forem. Nós não sabemos os planos de Deus, mas sabemos que o Senhor está conosco, até a consumação dos séculos. Quando Jó deseja um mediador, isso me leva a refletir, olhando para Cristo, que nós precisamos de um mediador entre Deus e os seres humanos. Não era só Jó que precisava, nós também precisamos de um mediador. E esse mediador perfeito acontece em quem? Em Jesus Cristo. Ele é o mediador perfeito. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, ele diz, na primeira carta, ele diz, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus, um só mediador. Nós também precisamos de um mediador. Nós não obtemos o favor de Deus pelas nossas forças, mas pelos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez. Dessa forma, devemos buscar um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Deus, através de Jesus Cristo, buscando conhecer a Cristo, buscando conhecer a obra de Cristo, buscando conhecer aquilo que Cristo fez por nós, buscando conhecer e se relacionar com o Senhor Jesus Cristo. Devemos ter todo esse senso de esperança, lembrando que mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos de incompreensão, nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos um mediador. Aquilo que Jó pedia, nós temos esse mediador. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, quem os condenará? Veja o que ele diz, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jó queria um mediador. Nós não temos um mediador, nós temos o mediador, o melhor mediador de todos, o melhor mediador possível. Ele não é só o nosso mediador, como ele morreu por nós, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Esse é o nosso mediador.
E precisamos ter esse senso de esperança, saber que o Senhor intercede por nós. O Espírito intercede por nós, como Paulo diz, até com gemidos inexprimíveis. Coisas que você não tem nem forças para falar. O Espírito Santo, ele vai corrigindo nossas orações, vai levando diante do Pai. Antes mesmo de você falar, o Senhor já sabe daquilo que você precisa. Às vezes você está orando, eu e você orando, Senhor Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. E o Senhor nos ama tanto, e o Espírito intercede por nós e corrige as nossas orações, que eu fico imaginando o caminho, né? A oração saindo daqui e chegando no trono da graça. A gente está pedindo uma coisa, aí o Espírito Santo, não, Pai, não é isso não, é isso aqui. Ele está pedindo isso daqui, mas não está precisando não. É isso daqui que ele está precisando. Vai corrigindo aí o meio campo, né? Precisamos ter essa esperança. Veja, quando Jó se queixa, quando ele pede um desejo, quando ele deseja um julgamento justo, já aqui no capítulo 10, nós devemos expressar honestamente as nossas angústias e nossas dúvidas a Deus nos nossos momentos de sofrimento, sabendo que Ele é que intercede, Ele compreende as nossas emoções. A oração da fé, mesmo que sem palavras, é o texto que Paulo cita aqui em Romanos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Seja honesto, está doendo, seja honesto diante de Deus. Deus, está doendo, eu não compreendo, não há forças em mim, Deus. Por que está acontecendo isso? Me ajuda, Deus. Lembra que na resposta anterior, a Elifaz, Jó disse assim: Senhor Deus, eu não vou negar o teu nome, eu não quero negar o teu nome, mas Deus, eu não sou de pedra, eu não sou de bronze, eu sou de carne. Jó está dizendo, eu sou fraco, eu tenho limitações, eu não vou aguentar para sempre, e melhor do que eu blasfemar contra teu nome, Deus, me leva logo, antes que eu fique nesse sofrimento e acabe blasfemando contra ti. Porque eu não sou de pedra, eu não sou de bronze, eu sou de carne, Jó diz. E aqui, mais uma vez, nessa angústia, nós devemos entender que podemos levar com honestidade, diante de Deus, as nossas angústias e nossas dúvidas. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, né, não fiquem angustiados por coisa alguma. Antes, apresentem a Deus com súplicas, orações, ações de graça, tudo aquilo que traz uma angústia no seu coração, transforme isso em uma oração. Ainda que a sua oração, você não saiba nem o que falar diante de Deus, mas coloque isso diante de Deus. Às vezes a gente não sabe o que falar, coloque, Deus compreende as nossas emoções. Quando Jó reflete sobre o seu relacionamento com Deus, sobre a criação, olhando para Jesus, nós devemos buscar um relacionamento íntimo com Deus. Lembrando sempre da sua obra de formação em nossas vidas. Foi Ele que me formou, foi Ele que te formou. E essa obra de formação ainda continua, porque todos os dias eu e você somos transformados segundo a imagem de Deus. Paulo escreve aos Romanos dizendo, pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tenha essa esperança, se relacione com Deus através de Jesus Cristo, lembrando de toda a obra. O Senhor foi aquele que te criou, desde o ventre materno, Ele que te formou, é Ele que te sustenta, é Ele que te chamou das trevas para o reino da luz, é Ele que está escrevendo um poema, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios, porque vocês são feitura dEle. A palavra que o apóstolo Paulo diz é, vocês são um poema, só que esse poema não chegou nas estrofes finais. Esse poema está sendo escrito ainda. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele compara, olha, vocês são como que uma construção. Só que essa construção não está pronta ainda. Está sendo construído. Vocês são como que uma plantação. Só que a plantação não está pronta ainda para a colheita. Está sendo desenvolvida. Nós somos eternamente, nas nossas costas, tem uma placa assim, em manutenção. Eternamente não. Até o Senhor voltar. Até recebemos um novo corpo. Até lá, vai ter uma placa no nosso peito, bem grande assim, ó, em construção. Desculpe os transtornos, mas estamos em construção. Está em desenvolvimento. Lembre que o Senhor é aquele que cuida de você. Lembre da providência de Deus. Lembre de tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Interessante, se você prestar atenção nas orações, tanto no Antigo Testamento, sobretudo no Antigo Testamento. Quando você vai ler as orações
em momentos de angústia, em momentos de aflição, quando você olha para os salmos, você vai ver muito a pessoa que estiver orando, dizendo assim: lembra-te, Senhor, nos tiraste da terra do Egito, nos tiraste da casa de escravidão. Logo ali depois, logo Moisés, muitas vezes orando, Moisés disse: Senhor, o Senhor vai jogar fora todo esse investimento? O que é que as nações vão falar? Vão dizer que porque o Senhor não conseguiu colocar a gente dentro da terra prometida, o Senhor está matando todo mundo aqui. Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Não que o Senhor, quando você olha pedindo para o Senhor lembrar, não é que o Senhor tenha esquecido, é que o seu coração esqueceu. E você duvida que Deus vai cuidar de você hoje, como Ele cuidou de você do passado. Então lembre o que o Senhor fez no passado, para o seu coração se aquietar hoje. É como Davi, quando escreve o Salmo, que ele diz assim: por que você anda inquieta, ó minha alma? Naquele Salmo, é como se Davi estivesse diante do espelho, olhando para ele mesmo, falando para o coração dele, dizendo: por que você está inquieta, ó minha alma? Você não se lembra de tudo que o Senhor fez? Será que Ele não pode fazer? Mudou? Deus mudou? Não mudou. É o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então Ele pode cuidar da minha vida, Ele pode cuidar da sua vida. Por fim, não precisamos ter medo de um sniper com uma mira lá em cruz no nosso peito. Não precisamos. Uma cruz pequenininha lá no nosso peito, um sniper na nossa. Não precisamos ter medo. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus não está lá com uma mirazinha em cruz na minha vida e na sua vida. O nosso Deus morreu numa cruz por mim e por você. Nós não precisamos mais viver com medo de Deus. Nós não precisamos mais aqui, como Jó termina o capítulo 10, dizendo: olha, essa luz é como que uma escuridão. Não, o Senhor é a nossa luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Andem em mim, andem na luz. Precisamos confiar na misericórdia e na compaixão de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis. Cristo é aquele que nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz, para que sejamos luz. Jó termina essa resposta aqui em um tom meio melancólico. Eu e você podemos aprender muito. Precisamos de um mediador, precisamos ter esperança. O Senhor é aquele que cuida de nós. E no capítulo 11 vai falar um camarada chamado Zofar. E na próxima quarta nós iremos ver aqui a fala é mais rápida, a fala de Zofar, mas ele é mais zombador. Se ele era mais experiente, falou com força da experiência, era mais velho. Bildade talvez fosse mais, digamos assim, mais estudado, era o teólogo do grupo, era aquele que era mais estudado. Zofar, ele vai ser o mais debochado, vai ser o mais esdrúxulo, ele não vai ter respeito algum. Nós iremos ver a fala de Zofar no nosso próximo encontro. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus.